Vamos lá então? Vamos trabalhar para Jesus. Nós estamos numa super série, Jesus manda te dizer, e o bacana dessa série, nós estamos pegando textos bíblicos onde Jesus faz perguntas. A gente falou sobre isso ontem. Toda pergunta de Jesus, ele já sabe a resposta. Ele está perguntando para você, porque quem precisa refletir sou eu, é tu, ok? Então hoje a gente vai falar sobre emoções que nos consomem, momentos onde nós estamos tão fora de si que nós esquecemos quem nós somos, para onde vamos, o Deus que servimos, e aí lá vem o Cristo, o maravilhoso Jesus, e nos faz perguntas para nos trazer planeta Terra chamando, né? Porque se a gente saísse do planeta Terra para ir para o céu, beleza, mas a gente sai do planeta Terra para ir para o inferno. A vida vira uma capetolândia. Não. Jesus vai te fazer perguntas. Eu quero ser usado por Deus aqui hoje para fazer algumas perguntinhas bonitas que você precisa ouvir para acabar com essa pataquada de histeria, nervosismo, quebra-quebra, ameaça, chantagem emocional, ficar ameaçando tomar remédio, se pular na linha do trem. Para com essas coisas, que isso aí tudo é emoção. E emoção é igual diarreia. Vem forte e passa logo, tá? As histórias que a gente vai comentar com você hoje, elas são pouco, principalmente a primeira, não são muito bem compreendidas pelas pessoas. Tá? Principalmente a primeira. Na verdade, Jesus sempre tem histórias bíblicas que quebram um pouco a nossa metodologia de entender caminhos de milagre. Jesus é maravilhoso. Ele quebra a nossa base de apoio para mostrar que ele faz o que quer, como quer, e não é do nosso jeitinho amostradinho, não. Ele tem suas peculiaridades e ele honra comportamentos antinaturais. Porque existem leis naturais. Naturalmente tem um momento de chorar, naturalmente tem um momento de sorrir, naturalmente tem um momento de vencer. Só que quando a gente vai estudar Eclesiastes, não tem só o tempo de chorar. Tem o tempo de sorrir, mas tem o de chorar. Não tem só o tempo de colher, tem o tempo de plantar. Né? Então, naturalmente, a gente está condicionado a ser feliz e ver a manifestação de Deus só naquilo que é bom para a gente. Então, a primeira história está lá em Marcos capítulo 10, muito conhecida, 10 do 46 ao 51. Vai lá, produção. Diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Muito forte, muito poderoso, muito forte e muito poderoso isso aqui. Por que esse milagre é tão especial? Jesus curou 1 bilhão de cegos, um monte de cego, surdo, mudo. Mas por que esse é especial? Porque tem uma coparticipação. Não é um milagre de graça. Jesus está andando, olha para o cego, receba a cura, que é o que a maioria das pessoas querem. Receba a cura. Não. Esse milagre ele foi gerado por Jesus, mas a antessala do milagre foi o Bartimeu. O que esse cara fez, o que esse camarada produziu, o que ele entregou, foi algo fora da curva que vale a pena a reflexão. A primeira coisa que a gente tem que lembrar de Bartimeu é que ele é alguém desfavorecido. Ele não tem nada. Ele é um mendigo. Ele está na entrada de Jericó, sentado num lugar com outros pedintes. Ele não é um pedinte exclusivo. Ele não é um pedinte VIP, que só tem ele lá, com pires na mão, não. Tem um monte de gente miserável perto dele. Né?
e se destacar no meio de iguais é muito difícil. É muito difícil. Normalmente, quando a gente está no meio de iguais, os iguais nos engolem, os iguais nos intimidam. A gente é forçado a ser como todo mundo. E se você aceitar a teoria dos iguais, você vai viver uma vida medíocre. Tá? Então ele está num lugar de miséria, onde tem um monte de gente igual a ele. Então se destacar ali, só tem um jeito de se destacar: fazer o que ninguém faz. Agora, para fazer o que ninguém faz, tem que ter o quê? Atitude e coragem. Esse é o problema. Né? Intensificar o que todo mundo faz não vai também chamar atenção. Porque um vê você gemendo de um lado, vai gemer do outro. Então, o que o Bartimeu faz, ele grita. Mas ele não grita: ai, ui, tô morrendo, tô com fome, me ajuda. Ai, ui, não. Ele grita: Jesus! Reconhecendo que ele conhece o nome daquele que pode. Filho de Davi! Reconhecendo que ele sabe que tem uma profecia, que ele é o Messias, porque o Messias esperado viria da linhagem de Davi. Tem misericórdia de mim. Ele não fala da dor, ele fala: Jesus, esse é o nome daquele que pode. Filho de Davi, eu reconheço que tu és o Salvador. Tem misericórdia de mim. Quem está falando isso? Um pastor? Um líder? Não, um miserável. Que entende que não vai ter milagre baseado no drama, mas vai ter milagre no reconhecimento da palavra. Ele fala: Jesus, sei teu nome, sei quem tu és, reconheço a tua personalidade divina. Filho de Davi, conheço as escrituras. E olha que o cara é cego, hein? É cego. Alguém contou para ele e ele acreditou. Tu és o descendente de Davi. Tem misericórdia de mim. Por que ele tem misericórdia de mim? Porque eu sei que tu podes mudar a minha situação. E aí Jesus sai, né, a mesma multidão que falou para o cego quando ele gritava: cala a boca, você está enchendo o saco, cala a boca. Quando Jesus ouve ele gritando, Jesus já sabia de tudo isso, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Chama o cego, aí os caras com cara de paisagem vai buscar o cego. Vem cá, ele está te chamando. Eu, se fosse cego, ia falar: cala a tua boca, que tu não mandou eu calar a boca, agora, né? É assim, ser humano é assim, não fica bravo com as pessoas, porque na mesma velocidade que elas mandam tu calar a boca, elas vão puxar teu saco. Fica de boa. Ser humano é um negócio para ser estudado. Tudo pode mudar em segundos, né? É a mesma pessoa que entra na loja para comprar um guarda-roupa, ele tá de chinelo, não sei o que, aí o vendedor olha para ele e fala assim: que esse pobre tá aqui querendo me encher o saco? Aí o cara fala: quanto que é a vista? A vista? Senhor, o senhor pode... o senhor quer um café? O senhor quer uma água? Ô, meu irmão, ser humano é um negócio a ser estudado, é ou não é, produção? Exatamente, pastor. Tudo pode mudar, tudo. Então, Jesus chama ele, aí o que acontece? Jesus vem com as suas perguntas. Toda pergunta de Jesus, ele já sabe a resposta, mas ele quer testar você. Ele quer saber se você sabe o que responder. E aí Jesus pergunta para ele uma coisa óbvia: o que queres que eu te faça? Só que essa pergunta não é tão óbvia. Porque ele não é só cego. Ele também é Mendigo. Então ele poderia dizer: eu quero ser rico. De repente a gente está tão acostumado a ser cego, a gente aprendeu a ser cego, a gente aprendeu a dormir como cego, viver como cego, que a cegueira não é mais um problema. O problema é que eu sou um mendigo. Então eu podia dizer: Deus, me dê uma, o que eu quero? Eu quero uma bolsa de ouro. A pergunta de Jesus para esse homem era para entender se ele, diante de toda a dor que ele está passando, se ele ainda consegue separar necessidade de desejo. Porque a maior necessidade dele, por mais que houvesse fome, carência, não era o dinheiro, era a visão. Porque a visão vai lhe dar oportunidade de
Claro, nos dias de hoje, uma pessoa cega consegue ser incluída no mercado de trabalho. O governo oferece ajuda, benefício a empresas nos dias de hoje que têm inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência. Mas nós estamos falando de 2000 anos atrás. Né? Não tinha mercado de trabalho para um cego. Não tinha inclusão, não tinha programa público. O camarada ele não tinha, era um imprestável para a sociedade, tinha que ficar sentado pedindo esmola. Mas ele entendia, essa pergunta é, camarada, você está sofrendo, você está desequilibrado, você está passando fome, mas peraí, você ainda consegue, no meio da tua dor, separar desejo de necessidade? E aí qual é a resposta dele? Eu quero ver. Eu quero ver. Isso para mim é incrível, porque a cura física, ela vai além dos olhos. Aqui ele está falando, eu quero ter independência. Eu quero voltar a ter uma vida que eu não precise ficar chorando, implorando para que as pessoas me alimentem. Eu quero ir atrás do meu ganha-pão por mim mesmo. Então Bartimeu, e o que é interessante, o cara é cego, não é? Cego Sim. vê? Não. Ele já tinha visto algum milagre de Jesus? Não. Não. Tudo que ele conhecia de Jesus era o que ele ouvia. E o cara ainda assim conseguiu crer, meu. Então, quando ele responde a pergunta de Jesus, eu quero ver, é porque ele tinha uma fé convicta de que Jesus poderia mudar a vida dele. Então, eu sei que talvez alguns estão me assistindo hoje, e a pergunta hoje é sobre emoções. As perguntas de Jesus é, o que você quer, cara? Você que está me assistindo, o que você quer? Né? Alguns dizem, pastor, eu quero que o senhor traga essa pessoa amada. Não, isso aí quem faz é o capeta. Deus pode até trazer, mas se ela quiser. Mas vamos supor que seja isso que você quer. Eu quero a pessoa amada em 10 dias. Mas será que é isso que você precisa mesmo? Será que, ou isso é um desejo? Pastor Diego, eu quero uma empresa para trabalhar que não me mande embora. Mas será que é uma empresa que você precisa ou a tua necessidade é aprender a trabalhar? Aprender a ser responsável? Eu quero uma igreja que eu possa ter paz com a minha família. Você quer uma igreja que faça tudo o que você quer, porque você não sabe se respeitar a regra, você não sabe ser contrariado, ou o seu desejo é, eu quero aceitar tanto a Jesus, eu quero ter tanto Cristo na minha vida, que eu vou parar com essas pataquadas de ficar enchendo o saco dos outros, porque eu não consigo obedecer às regras. Todo lugar sério tem regra. Então, o que esse homem, a pergunta de Jesus para esse Bartimeu e para você é uma só. Você consegue, no meio da dor, ainda ter uma mentalidade que consiga separar o que é necessidade de desejo? Então, a resposta, ela precisa gerar mudança e não conformismo. Porque o dinheiro daria qualidade de vida, mas ele continuaria cego. E ser cego nesse contexto, desse tempo, era ser dependente dos outros. Sim. Tem estudos que falam que antigamente, quando uma criança nascia deficiente, os pais matavam a criança. Dependendo, até hoje, dependendo de alguns lugares, de algumas crenças, né, a deficiência, claro que a gente entende, né, quando Moisés ele vai questionar Deus, Moisés tinha uma deficiência na língua, e ele vai falar, olha, eu não estou apto a fazer a tua obra porque eu tenho uma deficiência. Deus fala assim, quem deu a tua boca? Então eu acredito que tem deficiências, todos nós temos algum nível de deficiência, algumas são mais limitadoras do que outras, mas todos nós temos deficiência. Ninguém é plenamente, né? Ninguém é plenamente perfeito. Mas eu creio que Deus tem, dentro dos desafios que nos impõe, essa limitação está atrelada ao propósito, né? Porém, tem algumas limitações, como a própria Bíblia diz, que é para manifestar a glória de Deus. Agora tem que descobrir. Porque quando é para a glória de Deus, ele cura. Quando é uma limitação que eu preciso ter para cumprir o propósito, Deus não vai me curar, eu vou seguir em diante. Nem todas as pessoas vão ser curadas. E não é porque Deus é ruim ou porque Deus ama um mais do que outros. É porque até mesmo na distribuição de quem eu sou, de como eu vivo, isso está dentro da multiforme graça de Deus. Deus escolheu, né?
Mas, então essa é a primeira pergunta. O que queres que eu te faça? Eu não sei. Tem que saber. Outra pergunta bacana que Jesus fez, está lá em Mateus 8, 24 a 27. Vai lá, produção. Diz assim: De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Primeira pergunta que Jesus fez para Bartimeu na aula de hoje. O que você quer? Se Jesus perguntar para você hoje o que você quer, você saberia o que responder? Você sabe que tem gente que não sabe o que quer? Reclama, mas fala assim, tá, mas o que você quer? Eu não sei. Então para de reclamar um pouco e responda a pergunta de Jesus na sua oração hoje. O que você quer? Porque algumas vezes a gente reclama de uma coisa, mas não quer se livrar daquilo que reclama. Tá? A segunda pergunta é, há uma tempestade, Jesus está no barco dormindo, e aí começa o vucu-vucu. Ai meu Deus, vou morrer, o barco vai virar. Oh meu Deus, tudo vai dar errado. Ai meu pai, já estou vendo o barco desarmando. Ai meu pai, estou vendo a água entrar. E Jesus está fazendo o quê? Tirando uma soneca. Dormindo, puxando uma paia. Jesus está lá, cochilando. Por quê? Porque ele falou, nós vamos atravessar. Nós vamos chegar do outro lado. Quando Jesus fala, meu irmão, pode ter vento, trovão, terremoto, tsunami, vendaval, furacão, pode ter o que for. Vai chegar do outro lado. Você tem que colocar isso na sua cabeça. O momento não invalida a palavra de Deus. Ele está dormindo, porque a palavra dele protege. Tudo que o vento pode fazer é balançar, é moiar. E daí? Mas não vai matar. O cão pode latir, quero ver morder. Não vai. E aí ele acorda e faz a pergunta. Ele sabia a resposta. Mas a pergunta dele é, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Por quê? Aí a resposta parece ser óbvia. Você não está vendo o vento? Você não está vendo o mar? Você não está vendo a onda? Mas a pergunta de Jesus não era sobre a identificação das ondas. Era porque eles esqueceram quem estava com eles. Quem tinha dito que eles iam atravessar. Então essa pergunta é, as suas emoções estão impedindo você de lembrar que Jesus tem o controle de tudo? As suas emoções estão impedindo você de lembrar que Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, tão fiel, que Ele é maior do que essa angústia? Você pode até crer que Deus existe, mas infelizmente as suas emoções podem fazer você duvidar que Ele existe. Pô, o que eu mais ouço, eu vou te falar uma coisa, eu não sou uma pessoa que fico arrotando santidade. Por quê? Porque, como diz o ditado, pau que bate em Chico, Bate em Francisco. bate em Francisco. Eu nunca vou ficar aqui cobrando de você uma coisa, porque eu sei que aquilo que eu ensino a você, eu sou cobrado. Então eu não vou ficar aqui vomitando santidade, arrotando, desculpa a palavra, né? Já falei mesmo, arrotando perfeição. Eu sou gente. Tá? E uma das coisas que eu aprendi é respeitar a dor do outro. Porque cada um sabe o que sente. Não dá pra gente colocar uma régua igual e falar que todo mundo é igual. O que eu tô aqui é para te confrontar. Para ensinar você que nada é maior do que a sua estrutura, Deus não dá um fardo maior e você não é único naquele sofrimento que você está passando. Tem outras pessoas passando por coisas iguais ou pior que você. E a Bíblia é um raio-x de ser humano. A Bíblia é homens e mulheres que passaram pelas mesmas paixões, pelas mesmas provações, mesmas tentações e venceram. E a Bíblia é a receita, a bula. Lê lá, vê o que eles fizeram, faz igual, que vai dar igual, vai dar resultado igual. Na Bíblia tem pessoas que venceram suas guerras, tem outras que perderam suas guerras, e a gente tem que aprender com os que venceram e aprender com os que perderam. Ponto. Agora, uma coisa nós temos em comum: uma grande tentação em esquecer quem Deus é no meio da batalha. Então, quando Jesus pergunta, por que vocês estão com tanto medo?
Ele está dizendo, olha o que a cabeça e a alma de vocês está fazendo com vocês. Vocês estão duvidando de mim. Porque Jesus não está no Brasil e eles nos Estados Unidos. Jesus está dentro do barco. Jesus está naquela situação, ele está ali dentro. Está tão ali dentro que eles acordaram Jesus. Então veja, não é uma questão de Deus estar longe, Deus está perto. Mas o desespero me faz esquecer quem está comigo. Aí você fala, pastor, isso é óbvio. Não é óbvio, não. As tempestades vão mexer na sua cabeça. A dor, o exame de ser gulado, a ameaça, a calúnia, a perseguição, a dívida, a falta de dinheiro. As pessoas jogam isca o tempo todo no teu rio. Tá lá, e você é o peixinho. Tem isca lá, tem isca suculenta. Mordeu a isca, ele pesca você. As pessoas, elas falam coisas que elas nem têm noção do que estão falando. É tipo jogador de truco, ele não tem carta nenhuma na mão, mas ele blefa. Por quê? Porque uma vez que ele conseguiu te desestabilizar com nada, ele ganhou o dia dele. As pessoas sabem que não tem poder de invalidar, o diabo sabe que não tem poder de invalidar e virar o barco. Mas se ele conseguir mexer no barco e fazer você acreditar que ele tem poder para isso, ele já ganhou o dia. Por isso que a pergunta de Jesus é, por que você está com tanto medo? Para e pensa um pouco. Observa se esse medo ele é real. Observa se esse medo faz sentido. Observa se existe na sua vida alguma razão real, não emocional, para isso acontecer. Olha o histórico. Olha um pouquinho para trás. Vê se você tem alguma probabilidade no passado de acontecer o que está acontecendo agora. Outras coisas maiores que você passou ontem, que não te matou, e você venceu, você acha que esse peido de velho aí vai te matar? Claro que não. Então, esse texto, essa pergunta de Jesus, tanto para Bartimeu, como para os discípulos no barco, para Bartimeu é, o que queres que eu te faça? E para os discípulos é, por que está com medo? É para eu refletir na direção que a minha vida está tomando. Primeira coisa, anota aí, está no PDF da aula, hein? Põe de novo o PDF da aula, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Tudo aí, está tudo aí, ó. Episódio 2, suas emoções te consomem, Jesus manda te dizer, é a série. Então, primeira coisa, como eu me comporto nas crises? Bartimeu tem uma crise, não tem? Sim. O que ele fala? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus pergunta para ele o que você quer, quero ver. Por quê? Quem tem uma noção de quem Deus é, sabe o que quer. Os discípulos. O Bartimeu nunca tinha visto Jesus, até porque não podia. O bicho era cego, não conseguia ver nada. Mas quando Jesus pergunta o que ele quer, ele vai na mosca, tuf. Os discípulos que dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, tomavam café com Jesus, tá a tempestade. Por que você está com medo? O vento e o mar. Qual é o seu comportamento diante da provação e da tentação? Segunda coisa, será que isso não é o motivo, essa pergunta, o que você quer que eu faça para você? E por que você está com medo? Será que esse não é a razão para você voltar ao primeiro amor? Voltar à origem de tudo? Tem uma canção, né, que fala, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Essa música é linda. Põe um Google aí para você assistir depois, no YouTube. Voltar ao primeiro amor. Lembrar como dar Bartimeu. Jesus. Não é um anjo. Não é um serafim, um querubim. É Jesus, meu. Jesus é outro nível, é outra parada. Jesus é fiel, é verdadeiro, é maravilhoso. Jesus é tudo. Olha aqui esse quadro aqui, ó. Ó, aqui, ó. Posso cair aqui. Olha aqui, Jesus. Ele é Jesus. Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é perfeito. Ele é o pão da vida. É o pão da vida que desceu do céu. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Voltar ao primeiro amor, voltar a chorar na presença dele. Não chorar de raiva, de ódio, de ofensa. Tem uma mensagem minha no YouTube chamada... É antiga essa mensagem, depois você assiste. Eu realmente amo Jesus.
Tá no meu canal aí. Essa mensagem eu preguei ela, ó, faz uns 6, 7 anos. Tá no YouTube. Eu realmente amo Jesus? Depois você assiste, tá? Então, eu quero fazer uma enquete, você vai responder no chat para mim. A pergunta é a seguinte: as emoções têm te consumido na maioria dos momentos? Sim ou não? Responda no chat. As emoções têm te consumido na maioria dos momentos? Aonde que a emoção aparece? Quando você perde o controle. E perder o controle para nós é algo natural. Porque a vida de Deus na nossa vida é maior do que a nossa vida. Nem tudo que você vai viver, ou a maioria das coisas que você vai viver, você não tem como resolver. É Deus que vai estar com você, é Deus que vai te trazer revelação, é Deus que vai te trazer recurso, é Deus que vai abrir tua mente, é Deus. Então, responda para mim no chat. A pergunta é: as emoções têm te consumido na maioria dos momentos? Sim ou não? Vai respondendo aí. E aí eu quero ler enquanto você responde, 2 Timóteo 2,15. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. É isso. Quando Paulo fala para Timóteo, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja a palavra, ele está falando o seguinte: tem uma vida onde a sua reação ela comprova que você está habilitado. A sua crise e a forma como você reage à crise, ela fala muito sobre quem você é, sobre quem eu sou. Né? Uma coisa, a gente olha muito uma pessoa no púlpito, né? Que vê pregando, um cantor no YouTube, no Spotify. A gente é muito prático em chamar as pessoas de fulano é uma bênção. Mas tem gente que nunca pegou o microfone na mão, que nunca subiu num púlpito, que nunca cantou uma música, e é muito mais bênção do que aquele que fala que é. Por quê? Porque ser uma bênção só é comprovado no fogo. Eu falando para você aqui, onde que eu estou sendo testado? Estou sendo testado em ter compromisso. Claro, posso ser testado quando muitas vezes venho fazer o programa aqui, estando triste, abalado, chateado, preocupado, e estou aqui, não deixo isso transparecer. Sim, isso é uma bênção. Mas tem pessoas que nunca sequer tiveram uma câmera na frente. Isso é uma bênção. E como é que você sabe isso? Olha a reação delas. Olha a fidelidade delas a Deus. Olha como elas permanecem na adoração, no louvor, na súplica, mesmo com a carne trêmula, mesmo com a boca seca. Então, quando põe de novo aí, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. É isso. É isso que faz você triunfar, crescer, desenvolver, avançar e prosperar. Pastor, é a verdade que quanto mais a gente estuda a palavra, se dedica em ser de fato um cristão, né? Representar a Cristo nessa terra, que a gente começa a entender que não é o que a gente vai pedir a Deus, né, da boca para fora, mas como que o nosso coração está no momento que a gente pede, que é o exemplo do cego Bartimeu. O coração dele já reconhecia Cristo como o Senhor verdadeiro da vida dele, antes dele pedir o que ele precisava. É isso aí. Boa. Pode fazer o pensiório já. Muito bem, é exatamente isso. Certo? Ó, pelo que eu vi aqui na enquete, a maioria das pessoas respondeu sim, que é o óbvio. Né? Então nós vamos orar, porque você tem que responder essas duas perguntas para Jesus hoje. Cada episódio dessa semana, perguntas de Jesus. Tá? Ontem foi quem eu sou. Quem eu sou para você. Hoje é o que queres que eu te faça e por que está com medo. Tem que responder. Essas são as duas perguntas nesta terça-feira. Jesus olhando para você e perguntando: o que queres que eu te faça, para saber se você sabe separar necessidade de desejo, e por que está com medo, se você consegue colocá-lo acima das suas ansiedades, dores e preocupações. Deixa eu orar por você. Pai querido, na autoridade do teu nome, na força do teu poder e no teu infinito amor, eu quero crer que o Senhor está conosco. Eu quero crer que o Senhor está presente. E Deus, assim como Bartimeu teve sabedoria para se desvincular dos iguais, para se desvincular daqueles que estavam ao seu lado, meu Pai, na miséria, mas ele falou contra a sua natureza. Ele não disse ai, ui, ele disse: Jesus,
Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu te reconheço como Deus, eu te reconheço como Salvador, como Messias. Não é a minha dor, mas é a palavra de Deus. Não é a minha maldição, a minha miséria, a minha dor. Não, é a tua palavra. É pela palavra que eu atraio a atenção de Jesus. É pela palavra que eu atraio a presença. É pela palavra que eu sou sarado, perdoado, refeito e restaurado. Pai, eu oro. Deus, eu quero também fazer a oração da segunda pergunta. Por que tanto medo? Por que tanta arruaça, tanta bagunça, tanto escarcéu? Porque se eu estou contigo, se eu sou a tua força, se eu já liberei uma palavra que não quebra, não morre, não fale, e não é o que parece, é o que sai da boca de Deus, não é a aparência, não é a percepção das primeiras impressões, é a voz de Deus. Receba isso no teu espírito, e Deus manda eu te perguntar: por que está com medo? Se ainda não acabou, se eu sou o ômega, se eu sou a palavra final. Receba isso na tua alma e no teu espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo e que você possa responder essas duas perguntas hoje. O que queres que eu te faça e por que estás com medo? Responda isso e o diabo vai ser envergonhado. Responda, e quando você encontrar a resposta, repita essa resposta para a tua alma até o teu coração pegar fogo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.